Bora, galera, bem-vindo ao canal. Acabou de sair a escalação do Flamengo, né, para esse confronto de amanhã importantíssimo aí dentro de Criciúma. Lembrando que o jogo é em Brasília, tá bom? Vai ser 4 horas da tarde lá em Brasília, Mané Garrincha. Flamengo e Criciúma, jogo importante pro Flamengo brigar pela liderança. Temos aqui a escalação, temos novidades. Vamos ver aqui a análise e comentários da ESPN a respeito desse confronto e também do duelo do Palmeiras, né, pela Copa do Brasil. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante, tá bom? Direitos e direitos autorais da ESPN Brasil, o link vai ter na descrição. Falou do calendário. Vai decidir a vaga tem um outro Rio Branco. Em Rio Branco. Que é meio esverdeado, que ainda tá vivo aí, mas podia o Rio Branco original também jogar. Em Rio Branco. Mas o fato é que o calendário está apertado para Flamengo e Palmeiras. Tá para todo mundo. Mas hoje aqui... o senhor só quer falar de Flamengo e Não, Palmeiras. hoje aqui nós vamos brincar... Bem que o Brenner falou ontem. Nós vamos brincar... Você não sabe a quantidade de mensagens de apoio que eu recebi, inclusive de Rafael Prats. Atenção. Esse aí é o demais. Os caras que eu mais Do gosto. seu lado você tá errado. Os melhores jornalistas da história. Vamos para a Pelo amor de sequência. A Deus. sequência de Flamengo e a sequência Mais de loucos. Palmeiras. Bom, o Flamengo vai ter Aí é do Palmeiras... Botafogo, e é do na São Copa Paulo. Não, mas é que essas daí... Essa não É do interessa. Botafogo. Não interessa. Ah. A do Santos, do Vasco. Não interessa. Do Bahia, não interessa. O nome do programa é CFP Fluminense, 90. bobagem. Pode pedir vídeo hoje pra ver se realmente Eu já vi aqui que o Flamengo pode passar uma semana em São Paulo aqui, Mas ó. deixa eu só explicar para O que vocês. isso quer dizer? Embora vocês... Curtir aí, tem vários... Logística, Bobo. Logística, que é a grande preocupação, Bom, só ó. para explicar a vocês que ainda não chegou o apresentador momento... tá tentando, mas não consegue. ainda não chegou o momento de cada um fazer o seu próprio programa dentro do programa. Porque a ideia Embora a de gente vocês mereça. Mas assim, vamos respeitar um pouco ao roteiro e Aqui lembrar tem o a todos mundo Bubu. que nós Você tem estamos que falando... respeitar. Eu respeito o mundo... Nós estamos falando do duelo Flamengo e Palmeiras. Admenis. Flamengo e Palmeiras é um duelo que chama atenção porque esses dois times estão envolvidos em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro pela ponta e Libertadores. O São Paulo também tá. O Botafogo e o Bahia, que também é um outro confronto, o Bahia não está na Comebol Libertadores, a não ser que vocês tenham mudado o regulamento. E aí o São Paulo também está, só que o São Paulo pega o Goiás, que tem? não está envolvido nas três competições, só para o senhor ficar quietinho. Flamengo e Palmeiras é o duelo. Ali nós estamos observando uma tela... Nós estamos observando uma Isso é tela raro, mas acontece com o muito. Palmeiras na Copa do Brasil pro Flamengo. Depois vai pegar o São Paulo fora e o Palmeiras fora. Então tem Brasileiro e Copa do Brasil. Esse trecho, Birner, só para citar para vocês, ele é um trecho de 10 dias ali de diferença entre Palmeiras, São Paulo e Palmeiras. Depois tem Palmeiras de novo pelo Campeonato Brasileiro, Bolívar em casa, Botafogo fora, brigando também pelo título, e o Bolívar jogando na altitude. Eu vou ler a sequência do Botafogo também, do Fluminense. Então, é isso que eu tava pensando. É. Né? Porque o Botafogo também joga esses jogos. Exato. E aí o Palmeiras tem Paulo Flamengo e Internacional. É que eu vou repetir pra vocês. Esse duelo é um duelo. É que o pessoal aqui da direção tá pedindo sempre pra repetir pra vocês. Ah, é? Embora a gente tenha uma Botafogo possibilidade. ganhou duas vezes também. É. É verdade, o Botafogo Marcel. pegou. É. Não, sabe o que é isso? Só uma coisa. De Eduardo de Menezes na deixa eu te direção. falar. Só Tanto uma respeito coisa. com o Bahia. Claro, Porque eu o também, Botafogo deixa eu te falar. pega o Palmeiras na Libertadores Sim. pega o Bahia. Não, Bom, gosto olha do só. O Brasil. argumento pro São Paulo não tá aí, gosto porque o São Paulo pega o disso. Goiás. Eu gosto que na pauta O fica argumento com o vamos lá. pro Botafogo não dá é que pega o Bahia, pra você ver. Só uma coisa pra lembrar pra vocês. Eu não vou falar mais nada. Bubu, Eu não vou falar mais nada. Bubu, Passa pros outros Bubu, aí. Birner e Pedro. Eu me Zé. nego. Eu também me recuso a falar. Eu me nego. Vai ficar falando sozinho Há agora. já uma que possibilidade, acho Você que seria pediu bem mais... essa pauta, então você... Então vai. Seria vai. bem mais, então vai lá. Seria Vai bem lá. mais interessante, Vai lá, visto que vocês não querem comentar o assunto que é Palmeiras e Flamengo. Tá bom, vamos falar. Eu posso desenhar para vocês, com a ajuda, até para que vocês entendam, porque me parece que ainda não captaram, Flamengo e Palmeiras vão duelar pela Copa do Brasil. Botafogo e O Palmeiras Bahia... pela Libertadores. Você não entendeu, Tanto você lembra. ainda não entendeu que nós queremos falar de Palmeiras e Flamengo, que a gente quer falar Não, de sim, outros sim. assuntos também. Ok, você guarda, semana que vem você fala. E aí tem um detalhe que é o seguinte. Te agrediu, Palmeiras hein, e Flamengo... Tá agressivo É que hoje. vocês não conseguiram... Me agrediu, Vocês não agrediu conseguiram você. entender. Não, a mesa do meu bar é mais organizada. Esse lado é assim, cara, a gente é Então, aí o que maltratado. acontece? É verdade. Palmeiras e Deve ter Flamengo... uma razão, né? Palmeiras e Flamengo vão Edu, joga pra duelar... cá, vamos falar de Flamengo e Eles vão Palmeiras. duelar pela Copa do Brasil e vão jogar em Libertadores e Campeonato Brasileiro também. Perfeitamente. Eu vou repetir, porque o pessoal em casa já entendeu. novo. Vocês Flamengo e ainda Palmeiras não. vão jogar na Copa O do Bahia Brasil. vai jogar com o Botafogo, embora ele tenha pedido. E eu adoro o Bahia, mas infelizmente Eu adoro o Bahia, mas- o Bahia não está na Libertadores, então ele tem duas competições. O Botafogo tá onde? Acho que 3 é maior que 2. Mas é a sequência do Botafogo. Ok. Pauta. O Botafogo a gente tem tem 3. que tratar o Palmeiras e o Só Flamengo que- como coitadinhos. Então, mas coitadinhos. Bubu,
Bubu, me eles responde têm uma muito coisa. dinheiro, tem muito elenco, mas eles vão ter que jogar agora. Mas, Bubu... Assim, quarta e domingo, jogos decisivos. Mas eu queria, por exemplo... Então, mas eu tô com pena do Flamengo e pena do Palmeiras, cara. Mas me responde uma coisa. O Botafogo vai pegar quem na Copa do Brasil no sorteio? O Bahia, e não é moleza. O Bahia tem quantos campeonatos? O Bahia é dos melhores jogos. O Bahia é dos melhores times. Olha o Campeonato Brasileiro. O Bahia é dos do Brasil. Deixa eu só perguntar pro Bubu. O Bahia joga com quem na Libertadores? Falou que dos próximos 20 brasileiros, o Bahia vai ganhar 17. O Bahia pega quem na Libertadores? Ninguém. Ok. E aí o São Paulo pega o Goiás, que vocês pediram tanto calendário. O Goiás pega quem na Libertadores? Não pega ninguém, ele vai estar descansado, vai dar mais trabalho pro São Paulo. Flamengo e Palmeiras é pauta, porque vocês não entenderam que ali estão os calendários, porque os dois times disputam 3 competições e este é o duelo. E eu queria entender de você, Pedro Ivo, fosse você o Tite, se você planejaria algo livre. O Bubu já pega no meu pé sendo Pedro Ivo. Mas você colocaria, você pouparia o Tite da mídia. Você pouparia ele ali. Não é o Tite, mas na mídia ele é como se fosse o Tite. Então, sabe o que eu tô te perguntando de poupar? Praticamente. Sabe o que eu tô te perguntando de poupar? O Bubu odeia bom trabalho, bom futebol. Ele é o inimigo do bom futebol. É porque o poupar, tô te falando. Não. Poupar o quê? Poupar nossa paciência. Exatamente. Deixa eu te falar. O negócio de poupar, treinar jogadores. Você acha que é possível não poupar? Como é que o Flamengo jogou? Edu, agora vamos falar sério, isso aqui é um programa sério, embora não pareça. Esclarecimento ao fã de esporte. Quando a pauta era tocada pelo nosso Marcel, né, Arthur, Tuca, Galindo, a coisa estava mais distribuída. Eduardo Menezes tomou a pauta para ele. Tá. Porque ele agora não é só apresentador. Não. Já viu aquela coisa, apresentador e editor-chefe? Ele agora tomou, ele dá a pauta, ele faz... Ele atropela o switch, aqui deve ter gente aí gritando, mas vamos falar de Flamengo e Palmeiras. Como é que o Flamengo jogou durante a Copa América? Então, mas esse é o lance. Mas o Flamengo não poupou. O Flamengo tinha muita disposição. Como é que o Flamengo jogou? Ele foi rodando seu elenco, que alguns dos principais nomes estavam convocados, né? De La Cruz, Arrascaeta. Então agora, você não tem essa coisa de poupar. Eu acho que nenhum time vai jogar essa sequência ali que a gente fala, são 3 semanas, né? De 31 de julho a 21, 22 de agosto ali. 3 semanas. Nenhum time vai repetir escalação nessas 3 semanas. Nenhum time repete escalação hoje em dia. É muito difícil você ver um time com a mesma escalação domingo, quarto domingo. O Flamengo não vai poupar. O Flamengo hoje tem peça para ele no domingo. E aí eu tô com o Bubu. O Bubu bate muito nessa tecla. Não vem com papinho de domingo eu vou poupar no Brasileiro. O Flamengo, com o Tite, com o elenco que tem, ele tem que priorizar ganhar o Campeonato Brasileiro. Ele entra para ganhar o Campeonato Brasileiro. Os outros entram para disputar como é que eles vão chegar. Se tem gente jogando mais bola, se o Botafogo tá melhor, se o Palmeiras está chegando, se o Bahia vem surpreendendo, porque muita gente talvez não colocasse o Bahia no G2, G3, G4 ali, é outro papo. Agora o Flamengo com o elenco que tem, com o investimento que tem, com o treinador que tem, ele tem que entrar para brigar pelo Brasileiro. Com o elenco que você tem. Você deu rodagem, não dá para dizer que a turma não está acostumada. Você chegar agora e falar que você vai abrir mão de alguma coisa por causa de Copa, eu acho que não é o momento. Eu acho que o que acontece é, depois que a gente passa desse mês de agosto, Palmeiras e Botafogo, um já fica pelo caminho na Libertadores, Flamengo e Palmeiras, um já fica pelo caminho na Copa do Brasil. Naturalmente, o resultado vai te tirar de algumas competições. Não você escolher abrir mão das competições. Eu acho que a gente está num momento da temporada em que eu não acredito que o Flamengo deveria, apesar daquela entrevista do Tite lá atrás, já bateu muito nessa tecla, a gente não vai brigar pelas 3. Não vai brigar pelas 3, talvez porque se passar na Copa do Brasil, chegar ali em setembro, outubro com o desgaste, a fadiga vai te fazer abrir mão de algumas coisas. Agora, nesse momento, deliberadamente, você escolher competição, eu acho que ainda não é esse caso. O Flamengo mostrou que tem grupo, tem jogador qualificado, independentemente das críticas, que o Marcos Braz tem que contratar, se falar com a pessoa certa, né? Que tá errando lá com quem ele fala. O Flamengo tem que se reforçar, o Flamengo tem elenco. A gente está aqui há 3 anos, 4 anos, 5 anos falando que o Flamengo é o melhor elenco da América do Sul. Para agora falar que vai poupar, não. Você pode tirar um jogador, o lateral pode sentir, o Arrascaeta sentiu a sequência, o De La Cruz não sei o quê, sabe? O Pulgar, o Pedro precisou. Não. Aí um ajuste, outro pontual. Agora, ir com o time para um torneio, abrir mão de Campeonato Brasileiro, abrir mão de jogo importante, porque tem Copa. Você não montou um elenco só para Copa. Quem fica focado só em Copa é o time que não tem condição de, num tiro maior, num tiro longo, ele chegar. Ano passado, por exemplo, para mim foi o caso de São Paulo. São Paulo ganha a Copa do Brasil. Isso, verdade, lembro. Você lembra? Eu lembro. Ainda bem que vocês estão... Cima do Flamengo, foi a Copa do Brasil, inclusive. não foi, Birner? Foi a Copa do Brasil. Copa do Brasil. Não pode esquecer. O São Paulo não era exatamente um time de fôlego que ia brigar taco a taco ali no Campeonato Brasileiro. Então, esse time olhar para a Copa do Brasil, a maneira como o Dorival montou esse time, a característica desse time, e ele ser, inclusive, muito forte nessa Copa do Brasil, porque se falou muito do Flamengo na véspera, a gente viu que foi aquele primeiro jogo dentro do Maracanã. Esse time olhar para a Copa do Brasil, porque há uma limitação ali de, sabe, de rodagem, tudo bem. Agora, de falar de Flamengo... Agora, eu concordo discordando de você. Mas isso é bom, isso acontece porque muito. Porque eu acho que o Flamengo pode almejar, e aí eu discordo do Tite,
ganhar todos os campeonatos. Mas não dá pra jogar essa sequência com todos os principais jogadores. Mas ninguém falou pra jogar. Naturalmente, um ou outro vai sair. O que eu tô falando é deliberadamente você escolher, sacar. Eu acho que Então, não. mas vai ter que fazer escolhas. Não, você vai chegar na véspera do primeiro jogo decisivo, vai olhar e falar, olha aqui, abriu lá, o Zé gosta. Esse aqui vai ter que sair. Mas não é, eu vou sacar porque eu quero o Edu naquele jogo. Mas ele, por exemplo, como são times muito fortes, o Bolívar é uma boa equipe jogando fora de casa. O jogo lá já é diferente. Tipo o Arrascaeta, perigoso. por exemplo. Então, eu acho que você precisa pensar na característica dos seus adversários para definir qual equipe você quer escalar para poder fazer essas escolhas. Então, por exemplo, vai jogar contra o Palmeiras, por exemplo. Vamos lá, o seu Flamengo e Palmeiras. Que vai fazer um jogo mais físico, de intensidade. Palmeiras que cadencia menos jogo. O Tite vai fazer um jogo para pressionar a saída de bola, para tentar ter a bola e impor uma cadência, né, um ritmo que o Tite gosta mais. Ou ele vai escolher um time, por exemplo, com 2 jogadores de mais pegada no meio de campo, só um dos meias, por exemplo, sem o De La Cruz. Mas você concorda que isso não é poupar? Porque... Concorda que isso não é poupar? Isso é escolha técnica ou tática, ou de desenho de jogo? Porque eu acho que se os jogos fossem uma vez por semana, ele confiaria no potencial da equipe e não faria as alterações. Eu acho que isso não é poupar, isso é escolha acho que técnica ambas as e tática. explicações valem. Como os jogos estão mas não sei se... um em cima do não outro... Não tem poupar, é um termo do Tite. Não, mas eu concordo com o Billy nisso. Falei ontem aqui sobre as possibilidades e falei que seria natural essas mudanças. Mas o Birner tocou num ponto que é real. Você conhecendo o Tite, se o jogo fosse domingo e domingo, provavelmente seria os 11 aqui e os 11 aqui. Eu também acho. Ele não iria trocar, porque o Tite tem essa questão de conservadorismo dentro daquilo que ele acredita como o melhor do futebol, diferentemente, por exemplo, do Abel. O Abel, às vezes ele pode colocar até os mesmos 11 jogadores, mas com estratégias e posicionamentos diferentes. O Tite não. Aí a gente tem que avaliar a história, né? O Tite tem um lastro maior de história, pela carreira e tal, mas em relação a essa forma de pensar, o Tite eu acho que é mais conservador do que o Abel. Eu acho que é natural. E aí eu também concordo com o Pedro nesse sentido. O elenco que eles montaram, não dá para você dizer, não, vou poupar um, vou poupar o outro. Eu falei ontem aqui, o Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro, o Bahia também, em menor quantidade, vamos dizer assim, em termos de qualidade, que eu acho que o Bahia tem um bom elenco, mas não é do mesmo nível que esses times que nós estamos falando. Esses times, eles podem jogar com 11 titulares e não são 11 titulares, são 16. Porque você tem os 11 titulares mais 5. E aí no outro jogo, esses 5 que entraram, eles podem se tornar parte do 11 e os 5 que saíram são os 5 que irão entrar depois. Entendeu? Então, assim, tem muitas variantes para essas equipes. Então, não vejo como... Vou dar uma estratégia, por exemplo, viável, Zé. Quando os jogadores foram para a Copa América, o Gerson jogando de segundo cresceu bastante, né? Mas o segundo, na temporada, segundo meio campo, melhor é o De La Cruz, que faz a função da Arrascaeta também. Sim. Então mas ele pode... o Gerson tem outro lugar no campo que ele vai bem também. Mas não chega a ser um problema. Mas ele pode, eventualmente, escolher jogar com o Gerson de segundo num jogo e o De La Cruz mais avançado, o De La Cruz de segundo num jogo e o Arrascaeta jogar os 2 durante jogos. O jogo para o desgaste ali. De acordo com o que acontece na partida. Então seria reprogramação de movimentos. Eu acho que tem a questão das Vou pegar o termo certo aqui, peraí. Eu estava buscando aqui. Eu acho que tem as características do time. Mas aí entra a questão do discurso entre Abel e Tite. Como eu falei, o Tite... Mas o Abel também sempre teve um elenco mais curto. Ele sempre optou por isso e o Palmeiras também sempre lhe deu isso. Mas acho que o Abel, no sentido, em comparação ao Tite, eu acho que ele é mais, vamos dizer assim, mais maleável, mais flexível em relação a mudanças de 11, titular. Você acha que o Abel mais fácil de poupar naquela tela lá, de ele pegar e abrir mão, não abrir mão, mas falar, pô, vou focar aqui. Porque o Abel teve que se virar com menos. Em muitas ocasiões. Verdade. Eu acho que tem muito detalhe aí. O ano passado ou esse ano? Acho que foi no Paulista. Não, esse ano no Paulista. Enquanto todo mundo estava tentando repetir as equipes para dar um entrosamento, o Abel rodou o Campeonato Paulista inteirinho com todos os titulares, com todo o elenco.
Se você lembrar, o vocês Abel- falaram tanto o da Abel tela que foi- a tela tinha dado problema, pane e voltou agora. O culpa é Abel, nossa, então. o Abel Nossa. rodou o time inteiro. O Abel deu quilometragem pro time inteiro no Campeonato Paulista, chegou na final, era o time mais equilibrado. Ô Zé, então olhando ali o calendário do Palmeiras, é que não dá pra prever, obviamente, você vai ver a questão dos pontos e tal. Mas vocês estão olhando ali Flamengo e Palmeiras. Flamengo, na opinião de vocês, você também concorda, Bubu, que não tem essa coisa de poupar, vai ser reprogramação, ele vai usar o elenco. E o Palmeiras teria a possibilidade, por exemplo, de olhar e falar: esse jogo contra o Internacional, por exemplo, fora, eu vou com o time B. Bom, o Zé concordou em parte com o Birner, o Zé concordou em parte com o Pedro Ivo. Você vai discordar de todo mundo. O Vitor Birner concordou discordando do Pedro Ivo, né? Algumas coisas discordei de Vocês já outras. estão concordando entre vocês. Eu concordo comigo. Isso é pelo amor de importante. Deus. Ainda bem. Aí sim, aí já é um avanço. Fala mais uma vez. Eu e quem? Parabéns. Eu e o Pento. É isso. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Temos bastante informação aqui. Lembrando que agora temos outra disputa, né? Vocês lembram que a gente vinha atrás e 3 semanas seguidas falando sobre isso. E o Marcos Antônio seria o primeiro reforço anunciado assim que abrisse a janela de transferência, mas infelizmente deu tudo, né? Agora o São Paulo tá também atrás do volante, né? Do Marcos Antônio. E entrou na disputa junto com o Flamengo. O Flamengo já tinha dificuldade porque apareceu outro time lá interessado, Marcos Antônio, na Europa, ao qual ia pagar pelo jogador. Ia trazer o jogador por empréstimo, já estava tudo acertado. Entre o Flamengo e a Lazio, tudo encaminhadozinho. Foi na etapa final, entrou outro time interessado. E acabou estragando tudo. O Lazio cresceu o olho e deu prioridade ao outro time que queria comprar. Mas o jogador, o Marcos Antônio, não queria para esse time. Eu sei que foi uma confusão. Tá? E agora entrou o São Paulo novamente aí, né? Entrou na parada também, estando junto com o Flamengo pela disputa do Marcos Antônio, tá bom? Até o momento a gente não tem nenhuma informação concreta como tá a questão da evolução da negociação, né? O que se sabe que o São Paulo entrou na parada, tá essa disputa aí. Flamengo, o São Paulo e agora outro time da Europa lá que é o jogador. A relação ao Flamengo vai ser por isso. Inclusive já tava tudo acertado, né, entre o jogador e o Flamengo, o jogador e o seu staff. Só que a Lazio acabou voltando atrás, né? Infelizmente. Temos aqui a escalação do Flamengo para o jogo de amanhã, jogo importantíssimo, tá bom? 4 horas da tarde, Flamengo, direto do Mané Garrincha, lá em Brasília, tá certo? Inclusive já temos recordes aí de público, né? A última parcial que eu vi aqui, deixa eu pegar aqui para vocês rapidinho. Temos aqui a provável escalação. Temos a volta aí dos uruguaios, né? Rascaeta, Dela Cruz, Matias Vina e Varela, mas o Tite fez algumas mudanças na equipe. Vai da seguinte forma para o jogo desse sábado, né? Goleiro Rossi, aí zagueiros Davi Luiz e Fabrício Bruno. Laterais manteve o Ailton Lucas, que na minha opinião não tá bem, tá bom? A sequência de jogos aqui não tá jogando bem. Tá meio displicente, então acaba perdendo a bola, comprometendo o time. Ele poderia mudar um pouco, até inclusive o Matias Vina foi muito bem na Copa América, poderia colocar ele até para dar uma preservada aí no Ailton Lucas, né? Mas decisão dele, né? Ailton Lucas na esquerda, o Wesley também na outra partida não foi bem. E a gente tá jogando bem. Quando fez o processo de renovação, né? Parece que subiu a cabeça, concentrou totalmente. Mas merece mais uma chance. Aí o Wesley na direita, aí a volta aí do Dela Cruz, né? O Pulgar, aí quando estão os dois. Quando tá Pulgar e Alan, parece que é totalmente perdido. Um acaba comprometendo o espaço do outro, né? O time acaba desencaixando. Mas quando tá o Dela Cruz e o Pulgar, dá aquela sintonia legal. Meio campo, o Arrascaeta de volta, né? Até que fim, voltou o Arrascaeta de La Cruz. E pela esquerda também a volta do Cebolinha, aí que tá 100% já. E na ponta direita voltou o Gerson, né? Manteve na sua posição original agora o Gerson. E no ataque o atacante Pedro, tá bom? Esse é o time que vai enfrentar 4 horas da tarde. Só passar aqui goleiro Rossi, Davi Luiz, Fabrício Bruno, Ailton Lucas e Wesley, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Cebolinha, Gerson e mais escalado para enfrentar esse é um jogo muito importante. Aqui também para você em relação a ingressos. E mais de 60 mil já foram vendidos, viu? Aqui já vamos ter casa cheia aqui. Última parcial aqui, mais de 60 mil vendidos para esse jogo, 4 horas da tarde no Nega. Jogo importante, né? Como eu falei. Temos também o Bruno Henrique também que tá de volta, né? Vai estar relacionado pro jogo. Vamos ter, bem dizer, todos novamente, né? Principalmente o Igor Jesus, que também tinha se machucado, aquele trauma lá e tudo mais. Também vai estar de volta. Vamos ter todo o time à disposição. Pelo menos até o momento que eu olhei aqui, em relação ao departamento médico, eu não vi ninguém, tá bom? Todos os jogadores estão recuperados aí para poder ter toda a disposição para esse jogo aí muito grande do Criciúma. Lembrando que o Flamengo agora está a 5 pontos, né, atrás do Botafogo. Lembrando também que o Flamengo tem um jogo a menos, que foi aquele jogo adiado, né? Mas independente disso, o Flamengo tem que buscar, porque a gente não sabe se vai ganhar ou não, né? Tem que fazer o maior número de pontos agora possível, já que mata-mata. Vocês viram aí a calendário do Flamengo, né? Nada fácil. 7 confrontos muito difíceis, né? Extremamente difícil. Palmeiras 3 vezes. Paulo, Botafogo, né? Vai ficar dessa maratona aí de 7 jogos. E eu espero que o Flamengo consiga 70% de aproveitamento nessas
jogos que vai ter, né? Principalmente na Copa do Brasil e na Libertadores, que é o mais importante. Tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Se você puder deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Direitos autorais SPN Brasil. O link tá na descrição.